Então, abordando agora o circuito de força estrela-triângulo, primeiramente a gente vai ter que comentar sobre o fechamento estrela-triângulo e como é que ele acontece. Então, no tipo estrela, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter as fases RST e elas vão ser ligadas nos pinos 1, 2 e 3. E depois disso, a gente vai ter um curto, né, nas portas 4, 5 e 6. Elas vão estar realmente cumprindo o papel de jump aqui, onde elas vão estar fazendo esse curto. O que vai ser diferente no triângulo, onde vamos ter as fases e que elas vão fazer uma ligação contínua aqui, desenhando aqui do 1, 2 e 3, que eles vão estar ligados respectivamente nas portas 6, 4 e 5. Então a gente pode ver que tem uma grande diferença, mas mesmo com essa diferença, a gente consegue perceber uma similaridade entre elas, que seriam essas portas iniciais, e elas realmente são iguais, elas representam nas duas, tanto que esse é o K1. Essas 3 portas aqui, nos dois casos. Já nos casos mais pra frente, a gente vai ter nesse daqui do estrela, esse aqui é o K2, a gente vai tratar como K2, e esse aqui como K3, já que eles vão se diferenciar totalmente, ainda mais por causa que aqui a gente vai ter um curto e aqui a gente vai ter uma ligação. Então a gente vai ter esses dois tipos que eles vão se variar ao decorrer da ligação do motor. Eles não é constituído somente de uma forma de ligação, mas sim de duas que se alternam. Então, agora partindo para a explicação desse modelo unifilar aqui, a gente pode ver que a gente vai ter primeiro esse DJ1, que vai ser realmente só um disjuntorzinho que vai estar aqui para prevenir tudo. E mais pra frente a gente vai ter esse K1, que a gente pode ver que é realmente esse K1 aqui inicial. Então ele vai cumprir esse papel de ligar o 1, 2 e 3 dos motores, essas 3 primeiras fases. Mas no mesmo lugar vão ser retirados também o K3. E esse K3 vai ser ligado de que forma? Como a gente tinha comentado, o 1, o mesmo que está sendo ligado pelo 1, agora está sendo ligado no 6. O mesmo que está ligando o 2, agora está ligando o 4. 2 e 4. O mesmo que está ligando o 3, está ligando o 5 agora. Então, foi feito nessa formatação. E depois a gente vai ver que vai acontecer a mesma coisa com K2, onde vai ter realmente, a gente pode ver aqui, a gente vai ter todo esse curto, aquele curto que eu havia comentado aqui. E ele vai ser formado entre o 4, o 5 e o 6. Então a gente vai ver esse curto. No momento que eles eram no triângulo, eles eram realmente uma condução, eles vão fazer um curto aqui. E a gente pode analisar que os dois nunca podem estar ligados ao mesmo tempo, senão isso pode acarretar um monte de problemas, como curtos-circuitos, estragar, entre outros que a gente pode ter em um motor e um circuito assim, ainda mais com tensões tão altas. Então a gente pode ver que vai estar ligado K1 e K3 ou K1 e K2 entre um dos dois. Então agora, explicando como é que funcionaria a representação disso tudo, ela funcionaria mais ou menos da seguinte forma: ela passaria para esse disjuntor inicial aqui, o DJ2, que funcionaria somente na função de evitar sobrecargas e tudo mais, de estragar o circuito. Então, passando aqui, uma primeira fase eu desci até lá embaixo. Agora a segunda já começa aqui desde o início, aqui por cima. E ela primeiro ela passa pelo 2J1, que também tem mais ou menos a função de também prevenção e acionamento do circuito em si.
Depois nós temos o BO, que seria o botão que vai desligar o circuito. Então clicou aqui, todo o circuito vai parar de funcionar. E pelo contrário o B1, que clicando todo o circuito começa a funcionar. Então aqui a gente pode ver, já falando antecipadamente, a gente tem um K1 no formato de contato de selo. Então no momento que a gente clica no B1, depois de clicar no B1, ligou o K1, esse K1 vai funcionar como contato de selo. Mas voltando, a gente tem o seguinte aqui para baixo. Seguindo primeiro essa linha inicial, a gente tem primeiro esse K3 como normalmente fechado, certo? Então, quando esse K3 não tiver ligado, ele vai estar passando energia aqui. Então eu já retomo aquela ideia, já trazendo de volta para a gente se inteirar mais e lembrar que enquanto o K3 estiver ligado, o K2 tem que ficar desligado. E a mesma coisa ao contrário, quando o K2 estiver ligado, o K3 tem que ficar desligado. Até essa é a razão desse K3 estar aqui. Então quando o K3 aqui estiver ligado, aqui fica desligado. E a gente pode até ver que aqui para baixo o K2 está sendo ligado aqui. Então se esse K3 estiver ligado, não vai chegar. Mas continuando, a gente pode ver que aqui nós temos o relé de tempo. Então esse medidor de tempo, ele vai estar aqui, esse componente, e ele vai funcionar principalmente nessa função de 15 em 15 segundos. Então 15 segundos ele ficaria estrela e 15 segundos triângulo, correto? Então tá, ele vai fazer essa medição. E aqui a gente pode ver onde ele vai se encaixar, que quando ele ainda estiver nesses primeiros 15 segundos, essa parte vai estar ligada. Então ele vai estar passando corrente por aqui, por essa botoeira que vai estar acionada no 1516, que vai estar ligando o K2, esse contador K2. Ligando o K2, a gente vai estar fazendo o que? A gente vai estar acionando o modo estrela, que nada mais seria que K1 e K2 junto, já que o K1 normalmente sempre vai estar ligado. Então o estrela aqui, ele vai ser quando for K1 e K3. Já vamos deixar até aqui para ressaltar. Então é o seguinte, ligou o K2 e quando ligar K2 vai ter feito todo esse esquema. Então mais pra frente a gente pode ver aqui também que segue aquela mesma ideia que eu tinha comentado anteriormente. Quando o K2 estiver desligado, quando o K2 estiver ligado aqui vai estar desligado, não podendo de forma alguma passar corrente e não vai poder ligar o K3. Então tudo de acordo aí. Então, já olhando aqui, a gente pode ver o seguinte, que também conforme ele vai mudar o K2 aqui, ele também vai mudar o K2 aqui. E mudando o K2 aqui, ele vai estar ligando o K2, já que ele sem ser pressionado em nada, ele vai estar de forma aberta. Mas ligando o contador K2, aqui vai estar ligado. Ligou aqui, a gente pode ver que o K1 está sendo acionado. E quando o K1 é acionado, ele já também passa por aqui e já vai fechando por aqui. Então ele já até fecha esse contatinho aqui. Então funciona mais ou menos dessa forma mesmo. Então a gente vendo em si como é que funcionaria, revisando novamente tudo, ele vai passar por aqui. Tudo certo, você não desligou, então ele vai estar continuando passando. Se você clica na botoeira para ligar, então aí começa o circuito, ele vai passar, K3 está fechado ainda, ele vai começar essa contagem, começou a contagem, ele vai passar por aqui e ele vai ligar K2. Ligando o K2, ele vai depois ligar o K1, já que até falando, ele precisa com que o K2 seja ligado antes do K1. Porque se ele ligar o K1 antes do K2, não vai ser ligado da forma correta e não vai fazer com que consiga
funcionar corretamente, já que pode ocorrer até mesmo curtos devido a isso. Então, primeiramente tem que ser realmente o K2, foi até por isso que foi feito dessa forma. Então, depois disso tudo, zerando esse tempo, vai ser ligado, vai ser ficar fechado aqui e vai ser ligado o K1. Acabou o tempo, então vai descer e vai ligar o K3. Ligando o K3, o K2 vai estar desligado por causa disso e vai ser o K3. E nisso se repete um ciclo aí, e aí temos esse circuito que vai comandar um motor estrela triângulo.